Dá licença um minutinho. Muito bem. Então, estamos numa noite especial, num dia especial, no dia de Lag BaOmer. Lag quer dizer 33, o 33º dia da contagem do Omer. É um dia muito especial dentro do calendário judaico, o dia do falecimento do grande sábio e cabalista Rabbi Shimon Bar Yochai, que viveu há 2000 anos atrás. De uma forma geral, quando nós falamos de falecimento, ou em Yiddish, Yortzeit, normalmente isso não combina com alegria. Vamos nos imaginar, Deus nos livre, alguém vai no cemitério com uma orquestra, com música alegre. Quer dizer, isso, né, todo mundo vai achar que alguma coisa não está batendo bem na cabeça dele. E aqui nós vemos uma coisa interessante. O dia do falecimento do Rabbi Shimon Bar Yochai, falecimento do grande tzadik, alguém que deixou de viver, aparentemente. E nesse momento nós estamos se alegrando. E uma grande alegria, como quem estava lá faz um pouco tempo atrás, ele viu um vídeo sobre live, ao vivo, aquilo que está acontecendo hoje à noite em Miron, lá onde está enterrado o sábio Rabbi Shimon Bar Yochai, que é 15 minutos da cidade de Tzfat, em Safed, em Israel. Normalmente, nesses 24 horas em Israel, visitam lá no túmulo dele, se alegrando e dançando, mais ou menos 500 mil de pessoas. Obviamente, esse ano é diferente. Esse ano existem limitações, limites. Então, não dá para participar, para ir lá fisicamente, mas via Zoom, e via YouTube, e via todas as outras tecnologias, então as pessoas têm a oportunidade de participar live. Provavelmente hoje, tem muito mais participantes, talvez, via tecnologia em Meron, do que nos anos anteriores. Mas, de qualquer forma, fisicamente lá, hoje tem poucas pessoas. Qual o motivo dessa alegria no dia do falecimento? E isso nós encontramos que essa alegria não é uma coisa que começou faz pouco tempo atrás. Isso é uma coisa que começou já desde o início. Nós encontramos que o famoso cabalista chamado Rabbi Yitzhak Luria, o Arizal, que viveu há 450 anos atrás em Tzfat, o aluno dele, chamado Rabbi Chaim Vital, ele escreve que o mestre dele costumava ir todos os anos, durante o Lag BaOmer, ele visitava, ele já chegava alguns dias antes e se alegrava durante a semana toda, passando o dia de Lag BaOmer no túmulo do Rabbi Shimon Bar Yochai. O Talmud, na verdade, é o Zohar, que o livro básico da Kabbalah nos conta que certa vez houve um decreto lá em cima. E o decreto foi um decreto talvez similar, para assim dizer, um decreto que nós estamos vivenciando hoje, que é para matar, para destruir o mundo inteiro. O anjo da morte encontrou Rabbi Shimon Bar Yochai. O Rabbi Shimon Bar Yochai falou para o anjo da morte, falou para ele: você volta, não podemos ser de crédito. Você volta e fala para Deus que o Rabbi Shimon está vivo aqui, enquanto eu estou vivo aqui, o mundo tem mérito para viver. E com isso, ele anulou o seu decreto. Assim também, existe uma outra história, famosa também, sobre um rabino chamado Avraham. E ele costumava, todos os dias na reza, acrescentar o trecho de Nachem. Nachem é um trecho que nós adicionamos no dia de 9 de Av, Tisha B'Av, que é o dia de jejum, lamentando a destruição do templo sagrado. Nós falamos somente no dia de Tisha B'Av. Nachem quer dizer consolo, que Deus nos console e conforte pela destruição do templo sagrado.
Ele costumava falar isso todos os dias durante o ano todo. No dia de Lag BaOmer, ele foi visitar o Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele rezou lá. E quando ele rezou, ele acrescentou, como todos os dias que ele fazia, ele acrescentou também no trecho de Nachem, que Deus nos console pela destruição do templo sagrado. Uns dias depois, ele sonhou com o Rabbi Shimon Bar Yochai, veio no sonho dele. E falou para ele, no meu dia do falecimento, que é para mim um dia de alegria, você fica se lamentando pela destruição do templo sagrado? Infelizmente, por causa disso, você vai ter que ter um consolo e um conforto. E assim foi que um mês depois, um dos familiares dele ficou doente e faleceu. Ou seja, quanto que é importante para o Rabbi Shimon Bar Yochai que nós nos alegramos nesse dia. E a explicação dessa alegria, uma das explicações, de uma forma rápida e resumida, é que Rabbi Shimon Bar Yochai, ele era um cabalista. Além de ser um grande talmudista, ele era um cabalista. E nós sabemos qual a diferença entre o estudo do Talmud, o estudo da Kabbalah, da parte revelada da Torá e a parte mística da Torá, é que a parte revelada da Torá, que por isso ela é chamada de revelado, é que ela fala sobre coisas reveladas, sobre o nosso corpo, sobre as nossas necessidades, amar o próximo, não danificar o próximo, como cumprir o Shabat, é muito técnico, é tudo mundano, relacionado com o mundo. A parte mística da Torá fala tudo aquilo que é oculto, a alma, a Neshama, Deus, anjos, mundos espirituais e assim por diante. Rabbi Shimon Bar, quando nós falamos de um falecimento, então, normalmente nós nos dirigimos ao falecimento porque isso traz tristeza para a gente, porque normalmente nós nos ligamos com o corpo, com a parte revelada da pessoa. Então, é um momento de tristeza. Ontem ele estava aqui fisicamente, hoje ele não está mais aqui fisicamente. Momento de tristeza. Mas não é isso, Rabbi Shimon Bar Yochai. Todo o conceito da Rabbi Shimon Bar Yochai era a mística. A mística quer dizer olhar as coisas de uma forma mais profunda, de uma forma até verdadeira. E a forma mais profunda de enxergar é que, na verdade, o que prevalece na gente não é o corpo, ou pelo menos não deveria ser assim, é a alma. É com certeza que no Rabbi Shimon Bar Yochai, o que prevaleceu foi realmente a alma. Então, quando a alma falece, depois que ela ficou aqui durante um tempo, fez o seu trabalho, cumpriu sua missão e chegou na sua plenitude, que assim foi em relação a Rabbi Shimon Bar Yochai, então o falecimento, se desligar do corpo, isso não é uma tristeza, é uma alegria. Por quê? Porque ele se desprende do físico, se desprende dos limites da matéria, e ele consegue chegar e se levar mais ainda, se relacionar e se unificar consigo mesmo, com a sua essência, com a alma, mais ainda do que quando ele estava aqui nesse mundo físico-material. Por isso, em relação a tzadikim, quando eles falecem, isso não é chamado do dia de falecimento. No Zohar, é chamado de Hilula. Hilula quer dizer casamento. O dia de falecimento é chamado de casamento, uma coisa meio estranha, mas exatamente isso, exatamente. Ou seja, a alma se une com Deus, casa com Deus, volta à sua essência, se une mais ainda com a vida. Por isso, não só que não é um dia de falecimento, é um dia de alegria. E realmente, isso foi o pedido de Rabbi Shimon Bar Yochai. No meu dia de falecimento, que ninguém chore, que ninguém me lamente. Pelo contrário, que se alegre. E não só isso. Ele falou o seguinte, que quem vai se alegrar no meu dia, estarei junto com ele na hora das necessidades. Ou seja, na hora da necessidade. E com certeza que hoje é uma das grandes necessidades para todos nós. Então, se nós nos vamos alegrar com a sua alegria, então, com a sua festa, então, ele vai nos ajudar e vai nos redimir. Assim também diz o Zohar, diz o Talmud. O Talmud fala... que quando acontece... Existe uma expressão no Talmud que dá lismoch, que podemos se apoiar no Rabbi Shimon Bar Yochai
Bishat Hatchak. Bishat Hatchak quer dizer na hora do aperto. Então, isso, na verdade, é uma expressão relacionada sobre halachot, sobre leis. Ou seja, não todas as leis foram determinadas como Rabi Shimon Bar Yochai. No Talmud existem discussões. Um sábio diz assim, outro sábio diz assado. Então, não sempre a halachá é como Rabi Shimon Bar Yochai. Porém, na hora do aperto, na hora da necessidade, então diz o Talmud, podemos se apoiar também no Rabi Shimon Bar Yochai. De uma forma um pouco mais profunda, diz os nossos sábios, no aperto hebraico, tchak, aperto, vem da palavra de dochak, um grande aperto físico, ou seja, quando a pessoa passa por um momento de dificuldade na vida, apoia-se no Rabi Shimon Bar Yochai. Pode se apoiar no Rabi Shimon Bar Yochai, se você se conectar com ele, se você estudar os seus ensinamentos, se você se alegrar no seu dia, você pode ter certeza que ele vai te redimir. Outra história, e com isso nós vamos finalizar, só para mostrar a importância desse dia. E a importância de aproveitar bem esse dia, se alegrar nesse dia, que certa vez faltou chuva em Israel. E foram para um sábio, para outro sábio, fizeram jejuns, fizeram rezas, fizeram tudo o que fizeram e não deu certo. Até que eles foram para o Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai, quando ele escutou que precisava de chuva, então ele disse um versículo dos Salmos, que isso é uma música conhecida também. Hinei matov manaim shevet achim gam yachat. Quanto que é bom, é belo e bonito quando todos nós estamos reunidos, sentados juntos. Ele fez uma explicação, explicou esse versículo e logo em seguida começou a chover. No Zohar está escrito que nesse dia de Lag BaOmer se abrem os portais celestiais para cada um poder receber muita brachá, muita bênção, muita influência positiva. E nesse dia Deus se removem todos os tipos de acusadores celestiais que possam estar em volta da gente querendo nos trazer coisas negativas, tudo no mérito do Rabi Shimon Bar Yochai. Em outras palavras, Rabi Shimon Bar Yochai, que faleceu há quase 2000 anos, ele está com a gente hoje em dia mais do que nunca. Hoje, a diferença dos anos anteriores, em vez de nós irmos para o Rabi Shimon Bar Yochai, o Rabi Shimon Bar Yochai entra na casa de cada um de nós. Hoje, com o Zoom, com o YouTube, com o Facebook e não sei o quê, então nós estamos participando na sua alegria, então nós estamos trazendo o Rabi Shimon Bar Yochai na casa de um de nós. Então vamos aproveitar e vamos cada um de nós se alegrar durante esses 24 horas. Cada um pode fazer pedidos, deve fazer pedidos, e vai fazer pedidos, tomando boas ações, boas resoluções, especialmente naquilo que está relacionado com seus ensinamentos do Rabi Shimon Bar Yochai, tanto no estudo do Zohar ou a Hassidut, que a Hassidut é o Zohar de uma forma explicada, de uma forma prática, de uma forma simples, popular, e, se Deus quiser, nós vamos atrair todas as bênçãos necessárias e, quem sabe, a maior bênção, a redenção completa nesse dia, no mérito de Rabi Shimon Bar Yochai, se Deus quiser. Amém. E nós vamos agora... Nós vamos pedir agora ao nosso querido amigo Gabriel, o nosso Hazan, o Gabriel, para cantar algumas músicas nos alegrando. Antes disso, eu gostaria de lembrar a todos que hoje o nosso Hazan, o Gabriel, ele está cumprindo aniversário. Ele nasceu alguns anos atrás, nesse dia, então nós queremos parabenizá-lo com um grande Mazal Tov. E nós vamos, antes disso, todo mundo junto, nós vamos cantar a famosa música tradicional de Siman Tov Mazal Tov, em homenagem ao Gabriel. Siman Tov Mazal Tov Mazal Tov Siman Tov Siman Tov Mazal Tov Mazal Tov Siman Tov Siman Tov Mazal Tov Mazal Tov Siman Tov Hey Lano Hey Hey Lano this microphone
לכל ישראל, דוד מלך ישראל, חי וקיים. דוד מלך ישראל, חי וקיים. יום הולדת שמח, יום הולדת שמח, יום הולדת שמח, יום הולדת שמח, você nessa data querida, muita felicidade. Muito bem. Então, Gabriel, Mardu. Só um minutinho. Estou pegando aqui a música. Minutinho. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. Iramayam, 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 Ismehu Hashamayim, Ismehu Hashamayim, Ismehu Hashamayim, V'tagel haaretz. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. Iramayam, 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 Pronto, Rabino. Acabou o show.
Shkoyer, Gabriel. Muito obrigado. E Mazal Tov novamente. Obrigado a todos. E nós vamos agora assistir 2 clipes pequenos. Nós sabemos o Rebbe de Lubavitch fez muitas campanhas, mas uma das campanhas, uma das coisas que ele se dedicou muito é em relação a Lag BaOmer. A Lag BaOmer fazer grandes paradas, trazer as crianças, adultos, homens, mulheres, mas especialmente crianças, e fazer paradas nas ruas. E isso já começou desde os primeiros anos, quando o Rebbe se tornou Rebbe, uma das primeiras coisas que ele fez. E durante os anos, isso foi crescendo sempre mais e mais. E então, nós vamos mostrar 2 clipes. Um clipe do ano 1960, em inglês, mas para quem entende inglês, ótimo, senão, mas tudo bem, mas é pequeno, é mais para ver do que para ouvir, do que falar. E depois nós vamos ver mais um clipe do Lag BaOmer, como cresceu mais nos anos 80. It was in Tafshin Chaf. So there was a Lag BaOmer parade. It was the first one that I was there. They used to bring a lot of kids. They wanted to make something exciting. So they asked me, they came over to me, what could I do, anything exciting? So then I started that drum corps. Kids, I taught kids how to play the drums. There was an orchestra standing near the Rebbe. They used to hire a Chassan orchestra, they used to play. And the Rebbe used to come out and we used to pass by the Rebbe. We never used to pass by the Rebbe. The Rebbe used to make with his hand like this, non-stop. And a few times after we passed, the Rebbe sent a message to us we should come back and go over again. In those days, they used to march from 770 all the way down Eastern Parkway till Rochester, Lincoln Terrace Park. And they used to take him on buses and go to Prospect Park. The Rebbe used to appreciate it very much. Muito bom. Em seguida, nós vamos ver agora mais um vídeo, mais um clipezinho. Enquanto isso, lembrando a todos que em seguida nós vamos, se Deus quiser, todos nós acender uma vela especial para o Shimon Bar Yochai. Existe um costume de fazer fogueiras. Por quê? Porque a fogueira lembra a nova luz que Rabbi Shimon Bar Yochai trouxe para a humanidade, para o povo judeu de uma forma especial, a luz da Kabbalah, a luz do Zohar. Por isso o Zohar se chama Zohar. Zohar quer dizer luz brilhante. Então, existem costumes de fazer fogueiras, mas existe também o costume de acender velas, em mérito da alma de Rabbi Shimon Bar Yochai, e com isso que ele nos traga bastante brachá. Então, que cada um de nós que ainda não tem uma vela, que vai no armário, que tire uma vela, que nós vamos em seguida fazer esse acendimento. Meher gar nicht.
Man hört nicht. Sorge dir. Chato, dá um barulho, um barulho. Que raiva do vídeo. Aí, ó. Ich habe nicht. Wie sagt das alle Herren Gesundheit? Onde eu vou? Desculpa, ninguém estava ouvindo, estava mudo, então nós vamos recomeçar. Ai, você vai beber. Noch einmal mudo. Akleinkindische Maskulinidade lernt geschehen mit der Eises von der Telo, wo noch Farben und Lachwerk wird geboren. Eins nur für sein Cheder, Psutin von Telo. Então, em seguida, desculpe pelos negócios técnicos, a tecnologia ainda não está 100% pelo visto, mas 100% é só Deus. Nós vamos agora, todo mundo pegar uma vela e nós vamos acendê-la em homenagem a Rabbi Shimon Bar Yochai. Em seguida, nós vamos ver um clipe do acendimento da fogueira em Miron e nós vamos todos nós cantar junto também com o nosso tecladista, o meu filho Mendy Bar Yochai. Então nós vamos acender Nishut Hatana Rabbi Shimon Bar Yochai Zchuto Yagen Aleinu Veyal Kol Israel.
Alguém vai. Não vai com stream. Ótimo, agora dá para ver a vela. Muito bom, se Deus quiser. Vai trazer muita brachá para todos nós. Okay, Isso aconteceu em Meron, no ano retrasado, se não me engano. O primeiro assentimento, a figueira, o primeiro assentimento, esse é um Rebbe, chamado Rebbe Pitilian. Podem ver quantas pessoas participam da festa e da alegria em Muito bem, agora nós vamos todo mundo junto agora cantar o trecho tradicional do Rabbi Shimon Bar Yochai e o Mendy vai teclar e vai ter na tela também aqui para todo mundo acompanhar e as palavras da melodia do Bar Yochai. Que bom, Mach a introdução. Não? Não mach nada.
שכת אשריך, שמן ששון מחבריך, בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך, בר יוחאי, שמן מלגודש, בר יוחאי, בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ששון בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך, בר יוחאי, הקודש, הר ציון שמרת, שם קנית אותך בדרך, בר יוחאי יצשיתי בופים, לימודי השם הם לומדים עוד מופלא, אור היקוד אלוהי ביורו ומורך, בר יוחאי מליזי תפוחים, עלית ללקוט במרקחים, סוד תורה קציצים ופרחים, נעשה ידיו למען עבורך, חי נדרת בגבורה, ומלחמת דת השערה, וחרב הוצאת מיתרה, שאלה נגד צורריך, בר יוחאי אשרי יולדתך, אשרי העם אשרי העומדים על סודך, לבורך קודם דומה ואורך, בר יוחאי יורדוף לרומלה, ירד המרים ותרבלה, המולה, דמת עין לא בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. Muito bem, nós vamos agora recitar psukim. Psukim são versículos. Como vocês viram no vídeo, no clipe, crianças falaram versículos. Então, nós vamos pedir a algumas crianças da nossa comunidade para falar algum versículo da Torá. E nós vamos começar com Avi Faintus. Espero que ele esteja aqui conosco, para recitar em voz alta o trecho de Torá Tzivá. Está com a gente? Renata. Renata, você está aqui? Te ouvindo, não pode Estamos aqui. E qual é o teu... Áudio. Ah, colocou o áudio. Agora colocou. Avi, vem. Voz alta, Avi. Cigarette, ministro. A gente colocou ele vestido bonito de jacaré, mas ele está com vergonha de fazer. Ah, tá com vergonha. Dá um oi para todo mundo. Então, ele prefere falar o Shema Israel, será? Avi, vem fazer o Shema, filho. Então, nós vamos pedir para Chaya Mushka Suskin para fazer o Torá, e quem sabe o Avi se esquenta até lá e vai falar o Shema Israel. Sim. Chaya Mushka Suskin. Oi, Rabino. Vamos lá, Mu. Fala Shema bem alto. Tá. Um segundo. Tem que ser alto para querer. Vai. Não. Shema. Torá. Israel. Adonai. Adonai. Eloheinu. Adonai. Echad. Echad. Adonai. Adonai. Será que o Avi já se esquentou ou ainda não? Avi, você está pronto? Chaya Mushka ganhou uma bala. Será que é o Avi que é bala? Que é girafa? Então nós vamos pedir. Então nós vamos pedir para o Mendy Kirchner.
para falar o versículo de Torá. Toiro! Toiro! Stivo! Dano! Como? Moshe! Morosha! Hilas! Yaakov! Zé! Koyach! Muito bom. Nós vamos pedir agora a Giti e a Simi para falar o versículo que era das coisas principais do mestre do Rabi Shimon Bar Yochai, o versículo de Ve'ahavta. Ve'ahavta. Ve'reyacha. Kamocha. Rabbi. Akiva. Omer. Zé. Klal. Gadol. Batorá. Shkoya. Muito bom. Ótimo. E agora nós vamos para o nosso amigo Mark Tawil. Está com a gente? Ele, oficialmente, quando eu pedi para ele nos trazer um pouco de alegria, ele é um jornalista. Ele depois vai se apresentar sozinho, mas ele não quis. Mas ele falou que ele está pronto para fazer uma entrevista um pouco engraçada. Eu não sei quem ele escolheu para fazer a entrevista. Vamos ver. O Mark está com a gente. O Mark, não estamos achando ele por enquanto. Eu sei que está atrasado um pouco. Então, nós vamos... Nós temos com a gente o Hazan, o Bruno Zular. Ele está ao vivo com a gente. Ele não sei porque ele não quis fazer ao vivo. Ele está um pouco tímido. E ele gravou para a gente um clipe. Então, nós vamos agora escutar o clipe dele, mas, na verdade, é como se fosse live. Porque ele está com a gente. Qualquer erro que ele fizer no clipe, então ele vai já arrumar. Goed, is ook even fijn te redden vrienden. Ja. Sabe o que? Estão problemas técnicos lá com o negócio. Então, vamos pedir, por enquanto, o Joey para falar algumas palavras para a gente. Boa noite a todos. Eu estava me perguntando, quando o Rabino me deixou o áudio, por que a gente deveria comemorar Lag BaOmer nos dias de hoje? Afinal de contas, o dia de Lag BaOmer, em essência, ele é um dia de Yortzeit. Yortzeit de Rabi Shimon Bar Yochai, do pai da Kabbalah, de uma personalidade citada em diversas páginas do nosso Talmud, mas por essência é um dia de Yortzeit. E um dia de Yortzeit a gente não costuma comemorar de forma tão efusiva, de forma tão alegre como a gente está fazendo. E muito mais como a gente faria em situações normais. Mais uma pergunta que a gente poderia fazer sobre isso. O dia de Lag BaOmer, além de ser um dia de Yortzeit, como a gente falou antes, ele não é mencionado nas páginas do Talmud como um dia de festa. Ele não é lembrado no Talmud como um dia de festa. Então, por que a gente comemora isso como uma festa? E mais do que isso, por que a gente lembra da epidemia que dizimou os alunos de Rabi Akiva quando a gente mesmo está vivendo uma epidemia? Judaísmo não é uma visita no museu. Judaísmo não é simplesmente ler livros de história, mas judaísmo exige vivência da gente, e judaísmo exige mais do que vivência, que a gente aproveite essas oportunidades
para um aprendizado, para um crescimento, e mais do que isso, para uma lição, para aquela situação particular que cada um de nós está atravessando. As duas personalidades, tanto Rabi Shimon Bar Yochai como Rabi Akiva, eles trazem uma lição que eu entendo muito apropriada para os dias de hoje. Rabi Akiva, como todos nós sabemos, ele tinha uma marca. E a marca dele qual que era? Ve'ahavta l'reach kamocha, amar ao próximo. E essa marca não era simplesmente um lema de vida, mas realmente ele acreditava e ele propagava esse amor ao próximo como um veículo para todos os outros atos e posturas que o judaísmo exige. Judaísmo exige que a gente fique congregado. E por isso que hoje, com todas as restrições que a gente está vivendo, cada comunidade está fazendo um esforço para criar esse vínculo através de Zoom e etc. Judaísmo exige que essa reunião, que esse congregar, ele seja conduzido para alguma coisa mais elevada. E por isso que ao invés de fazer um stand-up comedy, a gente se reúne para quê? Para conversar sobre palavras de Torá, para compartilhar orientações, sentimentos que levem ao nosso crescimento como ser humano e principalmente o nosso crescimento espiritual. Rabi Akiva, ele falava que através do amor ao próximo, a gente não só consegue se aproximar de Deus, mas a gente se aproxima de Deus através de se aproximar do nosso semelhante. E é isso exatamente, talvez, uma das lições que a gente está precisando nessa nossa época de hoje. E talvez por isso que Deus fez com que a nossa quarentena caísse dentro de Lag BaOmer. Hoje, tudo que se preocupa e todas as políticas governamentais é o quê? Que haja respeito. Respeito entre o patrão e o empregado. Respeito dentro de casa entre os seus moradores. Respeito entre os seres humanos, aqueles que estão em quarentena, sem quarentena. Respeito para os profissionais da saúde. Será que a gente está se conduzindo? Será que a gente está respeitando o próximo como a gente gostaria de a gente ser respeitado? Rabi Shimon Bar Yochai, ele viveu uma quarentena, como nós estamos vivendo a nossa quarentena. Rabi Shimon Bar Yochai, por questões políticas, ele foi obrigado a fugir para uma caverna. Literalmente, algumas pessoas fugiram para dentro de casa, algumas pessoas foram para suas casas de veraneio, ele foi para a caverna. E nessa caverna, ele entendeu que era hora dele se preparar, ou mais do que isso, para ele se capacitar. Deus tinha uma mensagem para ele. Aquilo não era alguma coisa vã e passageira, era uma oportunidade de crescimento. E por isso que ele e seu filho fizeram um intensivo, e esse intensivo foi tão rico, ele foi tão proveitoso, que nós, milhares de anos depois, ainda comemos os dividendos espirituais de tudo aquilo que ele conseguiu com seu filho na caverna. Só que Deus exigiu de Rabi Shimon Bar Yochai que ele saísse da caverna. Assim como nós também um dia, se Deus quiser, vamos precisar sair da nossa quarentena. Só que para sair dessa quarentena, ou melhor, para Rabi Shimon Bar Yochai sair da quarentena dele, Deus exigiu que ele tivesse uma harmonia entre o físico e o espiritual, entre o sagrado e o material. E no momento em que ele conseguiu trazer para a vida do dia a dia aquela espiritualidade, todo aquele abstrato que ele conseguiu alcançar na caverna, ele realmente viu um novo mundo se erigindo, ou como a gente vê nos nossos dias, como está nos jornais de hoje, um novo começo. Rabi Shimon Bar Yochai, não só com o Zohar, que é a sua obra máxima, mas mais do que isso, com esse aprendizado de que vindo para o mundo e vendo quantas oportunidades esse mundo tem, e é saindo para o mundo que a gente vai ter a nossa oportunidade com a gente mesmo, a oportunidade de praticar o bem com o nosso semelhante, que é a ideia de Rabi Akiva. Essas são mensagens atuais que a gente pode levar para a nossa vida. Que Hashem permita que, da mesma forma como no dia de hoje terminou a epidemia dos alunos de Rabi Akiva, que no dia de hoje a gente comece a ter as boas notícias, que essa epidemia ela vai estar dizimada,
E mais do que isso, a gente vai sair enriquecido como ser humano, enriquecido com as nossas relações familiares, enriquecido com a forma como a gente trabalha ou como a gente pode gerar proveito para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa comunidade, para o nosso povo. E mais do que isso, que isso tudo seja o último grande desafio que a gente está esperando pelaquela época onde de saúde, uma época de paz, uma época de boas notícias, que vai ser quando a gente estiver indo para Jerusalém, a caminho de Jerusalém, a gente vai ter a nossa sede nova, e que a gente se reencontre, que a gente consiga se congregar fisicamente em condições de paz, em condições de saúde, e principalmente com muita alegria, se Deus quiser. Olha, muito obrigado, Joy, pelas palavras de inspiração. E nós vamos agora para ouvir o Bruno Zolar, canto inspirador.
טבע, ירושלים של זכר ושל נחושת ושלו, הלא לכל שירייך אני לו, ירושלים של זכר ושל נחושת ושלו, הלא לכל שירייך אני Eu vou fazer agora uma Oi, Bruno. versão do Atikva. Muito obrigado, Bruno. Agora chegou a hora do nosso querido Mark, está aqui de prontidão para nos alegrar, apesar que, infelizmente, o Mark, ele faleceu, perdeu o pai faz mais ou menos um mês atrás, e fizemos o enterro de 10 pessoas. Eu fui uma das 10 pessoas, fui logo no começo dessa pandemia, 1 ou 2 semanas, né, depois, mais ou menos. Foi dia 25 de março. Mas o pai dele era uma pessoa muito alegre, então com certeza que lá em cima ele vai se alegrar vendo o filho dele alegrar outros judeus. Você sabe que essa noite, boa noite a todas, boa noite a todos. Obrigado, Marcos, pelo Baruch Dayan Hemet. Essa noite eu sonhei que ele me ligou. E aí eu fiquei me perguntando o seguinte, será que ele já chegou lá? Você que conhece mais o caminho, ele me ligou e ele começou a falar um monte de coisa em francês. E eu falei, você está me ligando? E aí quando eu acordei, eu falei isso para o meu filho. E meu filho falou, será que ele vai te ligar de novo? Eu fiquei o dia inteiro sem encostar no celular, porque se ele me ligar tem uma coisa errada, né? Então, primeiro eu queria te agradecer, dizer que tem sido muito difícil. Eu fiquei muito impressionado porque, claro, a gente voltou da França com um quadro de suspeita de Covid. Depois, no mês passado, eu fiquei sabendo que a gente teve Covid, né, em março, e eu testei em abril. Então, provavelmente, a pneumonia dele tenha decorrido disso também. E é muito duro enterrar um pai. E foram 10 pessoas. E uma das 10 era o Rabino Belinov. E o Rabino Belinov literalmente pegou uma pá e ajudou a enterrar. Então, realmente foi um dia muito, muito triste, né? Para quem conheceu meu pai, era um cara que gostava de festa, de alegria, enfim, era um cara leve. Então, eu tento viver os valores que ele deixou, né? Tentar viver os valores que ele deixou. O que não significa que eu seja um bom piadista, tá? Então, eu fui chamado essa noite para alegrar. Eu não sei se o Rabino me acha com cara de palhaço, mas eu vim aqui para fazer uma entrevista informal, que depois se torna formal. E são mais ou menos 10 minutos. Então, se vocês puderem não sair, eu agradeço. Eu sei que tem muita gente, olha, mais gente saindo, que beleza. Então, vamos fazer rápido, Rafa, 5 minutos, tá? Para evitar a debandada. Olha, o Ítalo saiu. Deve ser de próprio bullying. Rafa, é o seguinte, perguntas que ficaram na minha cabeça depois que eu comecei a conviver mais com você. Porque você é um cara de muito humor. Todo mundo aqui, eu tenho vários amigos que eu comecei a ver pelas fotos aqui. Todo mundo sabe que primeiro você é italiano. Ó, entrou a Márcia, que bom. Você é italiano. E isso as pessoas não sabem. Imagina que você é americano, que você é sueco, mas italiano é mais difícil. Então eu queria que você fizesse uma brachá agora em italiano pra gente. Tem como? Bom, a verdade... Estou me vendo aqui? Alguém está reclamando que não está me vendo. A verdade é que eu, antes de ser italiano, eu sou judeu. Tá? Então, judeus, essa grande vantagem dos judeus, que judeus têm uma língua chamada Yiddish. Você é sefaradi, é questionável isso. Mas nós, Ashkenazim, a grande vantagem é que todo mundo fala em Yiddish.
Meu Josh Sim, deixou no tudo bem, não escuro. estou falando por enquanto. Não, Então, tudo bem. então, em Yiddish, em qualquer lugar onde você vai, qualquer lugar onde você encontra um judeu, você fala em Yiddish, Ah. todo mundo se entende. Eu tive Então, um pequeno como judeu, imprevisto não com a preciso luz. falar italiano, não preciso... Por quê? Porque se eu vou em Israel, eu posso falar Yiddish ou hebraico. Se eu vou nos Estados Unidos, em qualquer Sim. comunidade religiosa, pelo menos, Papai. também até uns anos atrás, até não religiosa, todo mundo falava Yiddish. Mas, de qualquer forma, já que você falou de italiano, Sim. então... Peraí, Josh, eu não passa. tenho... Vai. Eu não tenho uma brachá em italiano. Eu não tenho uma que brachá em legal. italiano. Quero ouvir. Mas eu posso dizer uma coisa, que eu vejo uma semelhança entre os italianos e os brasileiros. Que os italianos, até se eles se tocarem que a pandemia é uma coisa séria, isso custou muito caro. Até eles se tocarem e se trancarem. Rav, é só uma brachá. Sim, mas infelizmente você me deu agora a palavra e eu estou falando, não adianta. Nossa, que isso! 3 minutos, é só uma fala em italiano, não precisa rever a história do Brasil. Vai. Tchau, amigos. Não, uma falinha em italiano. Pode fazer a próxima pergunta. Tá. Rav, é o seguinte, você jejua com antecedência em Yom Kippur para poder ganhar crédito lá na frente? Bom, jejuar, não, eu como bem antes de Yom Kippur. Aliás, não, mas antes, ao longo do ano, é uma grande mitzvah comer antes de Yom Kippur para jejuar bem no Yom Kippur. Você dividia a tua sopa? Mas eu procuro jejuar durante os outros dias do ano, porque eu preciso perder alguns quilinhos. Você abria a tua sopa, que nem o Mar Vermelho, quando você era criança, na mesa, você fazia esse exercício? Travou. Travou aí também? Ou é só comigo? Rav? De novo. De novo? Tô aqui, tá me ouvindo? Isso. Agora sim. Você tentava dividir sua sopa no meio, como se fosse o Mar Vermelho se abrindo? Quando você era criança? Olha, quem me educou a comer sopa foi minha avó. Minha avó era iaque. E da Suíça. Alemã? Sabe o que é iaque? Da Suíça. Achei que fosse alemã. Foi um sofrimento comer sopa, porque era a coisa mais complicada para comer realmente era sopa. Porque a sopa você tem todo um jeito como comer sopa da forma correta, e um dos traumas que eu tenho hoje é comer sopa da forma correta, como minha avó me ensinou, que eu não posso mostrar aqui, para não derramar, para não sei o quê. Mas sobrevivemos a isso, graças a Deus. Quanto tempo você demorou para ter essa barba aí? Isso jeito que ela tá hoje. Muito esforço, muita dedicação nos estudos da Torá e das mitzvot, não sei o quê. Olha, eu estou vendo o Marcelo aqui, Kaufman, que ele está mexendo na barbinha dele. Um beijo, Marcelo. Ele está estudando tanto Torá e cumprindo tanto mitzvot que ele precisa sempre cortar a barbinha. Graças a Deus eu não cheguei nesse nível. Ele corta no Salão Boys. Ele corta no Salão Boys. Orav, me diz uma coisa. Agora falando um pouco mais sério, vamos conversar um pouco sério, e eu queria muito ouvir as tuas opiniões. Agradeço a quem não fugiu dessa micro live desde até aqui. Mas eu queria saber como é que o judaísmo encara essa questão de pandemia, porque eu circulo muito entre não judeus. E muitas vezes as pessoas vêm me perguntar, bom, parece uma praga do Egito, parece uma praga da sogra, como é que os judeus veem isso? Eu queria saber a tua visão, ou a visão do Rebbe, de Lubavitch, para esse tipo de acontecimento coletivo. Bom, nós sabemos que dentro do judaísmo nada é por acaso e tudo vem de cima. Então, com certeza, quando uma coisa dessa que acontece nessa grandeza, com certeza que isso vem de Deus. Isso em primeiro lugar. Então, alguém que enxerga isso como uma coisa natural, uma coisa que acontece, que é uma coisa que vem e vai, ele está muito enganado. E não só que está muito enganado, provavelmente quem enxerga isso desse jeito, ele está em depressão hoje em dia, porque ele não está muito bem, né? Com certeza. Agora, quando nós enxergamos que temos a consciência que tudo é de Deus, então com certeza tem um motivo, tem um objetivo com isso. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que fazer um autobalanço,
o que Deus está querendo da gente, o que Deus está falando para a gente. Então, isso cada um tem que fazer o seu balanço. Com certeza, de uma forma geral, Deus está querendo um pouco mais de relacionamento. Tá certo? Quando você quer se relacionar com teu filho e ele não te escuta, você tem que bater nele um pouquinho, não é? Alô, estou falando com você, não é? Você não me escutou na primeira, na segunda, então na terceira você já sente isso. Então Deus está esperando muito tempo, talvez, da gente alguma coisa e nós estamos, talvez, ignorando e tentando olhar para o outro lado. Talvez Deus quer um pouco mais de Torá, um pouco mais de mitzvot. E talvez mais do que isso, parar de pensar somente em coisas fúteis, né? Nós estamos muito, sabe, muito no dinheiro, né? Muito no dinheiro, muito no futebol, muito no que isso é coisa que entra, sai e não fica. E talvez Deus está querendo falar para a gente, mostrar para a gente como somos vulneráveis. Nós estamos, às vezes, dedicamos toda a nossa vida, tanto tempo, para quê? Para coisas que em um segundo, um pequeno vírus que você nem consegue enxergá-lo, ele tira isso de você. Então, tira você dinheiro, tira você o futebol, tira você tudo que é importante, para assim dizer, para você, e aí tira a tua alegria também. Tá certo? Então, quais são os valores de verdade? Quem somos nós de verdade? Então, a tua primeira pergunta foi uma pergunta muito importante. Talvez foi meio piada, mas eu sou italiano. Não, eu não sou italiano, sou judeu. Tá certo? Judeu não é Geld, como muitos pensam. Ah, judeu quer dizer poder, judeu quer dizer dinheiro. Não, judeu quer dizer valores. Valores espirituais, valores que nós recebemos há 3.500 anos atrás. E isso está passando de geração em geração, de uma forma contínua. E isso nós que temos que preservar. Acho que é Deus que está querendo falar para a gente, ligado com a paraxá dessa semana, inclusive, se vocês seguirem os meus caminhos, os meus estatutos, as minhas ordens, eu garanto para vocês, assim diz a Torá, tudo de bom, chuva, paz, parnassá, sustento, tudo o que você precisa, mas segue o meu caminho, não olhe para o outro lado. É muito fácil olhar para o outro lado. Deus está dando para a gente um sinal. As bênçãos estão aqui, mas volta para cá, volta para mim, sabe? Divide um pouco o bolo comigo também, não só com o nosso ego, com as nossas vontades pessoais, com os nossos desejos pessoais, etc. E eu acho também, porque Deus está dando esse alerta justo agora para a gente, é porque nós estamos na época de Mashiach, na época da redenção. Daqui a alguns minutos, se Deus quiser, alguns minutos, espero, mas com certeza em breve, então Mashiach vai chegar. Quando Mashiach vai chegar, acabou. O campeonato terminou. Todo mundo vai querer fazer tudo aquilo que nós não queríamos fazer até hoje em dia, certo? Então, por quê? Porque nós vamos enxergar a verdade, nós vamos enxergar Deus, nós vamos enxergar o que quer dizer vida de verdade, quais são os valores de verdade. Mas só que naquela época, vai ser tarde demais. Não vai ter um valor como isso tem justo agora no Galut, na diáspora, quando as coisas não são tão naturais, são difíceis. Então Deus está falando, olha, somos no segundo tempo como chama, do campeonato, né? Nos últimos minutos do segundo tempo do campeonato, aproveitam o tempo, aproveitam os momentos, dedica um pouco mais para o judaísmo, que com isso vocês vão chegar prontos para a redenção que virá em breve, se Deus quiser. Rav, como é que o judaísmo, como é que os nossos sábios encaram a morte nessa época? Porque o que a gente vê é um massacre. A gente vive um luto coletivo, a gente tem covas abertas, muitos Yehudim passando por períodos difíceis. Perdi meu pai, mas eu tenho amigos que estão na UTI, lutando pela vida. São pessoas que não merecem passar por isso. Ninguém merece passar por isso, mas são pessoas que a gente conhece e que tinham tempo pela frente, acabam sucumbindo a isso. Como é que o judaísmo encara uma morte aparentemente injusta? Então, infelizmente, assim diz os nossos livros, que quando o Satã seria o anjo da morte, vamos dizer assim, o anjo da morte tem permissão para prejudicar, ele não olha quem está na frente dele. Então, ele pode pegar qualquer um. Isso foi o motivo que o povo judeu, antes de sair do Egito, precisavam fazer aquele cordeiro pascal e colocar o sangue no batente das portas para o anjo da morte saber, aqui você não mexe, aqui você não pode entrar, aqui você não pode mexer. Mas, de uma forma geral, essa, infelizmente, também é a mesma pergunta em relação ao holocausto. Há muita gente, muitas boas pessoas foram embora, não é? Se Deus queria castigar alguém, então por que muita gente boa também foi embora? Mas, infelizmente, quando tem um decreto, então o anjo da morte, quando ele está fora da gaiola,
ele pode atingir qualquer um. Então, não tem nada a ver com mérito ou desmérito. E em relação à pandemia, isso aconteceu já nos livros, faz alguns séculos atrás, um sábio fala o seguinte: na sua época tinha uma pandemia, um tipo de epidemia, e ele falou para a comunidade dele: vocês não podem sair de casa. Por que vocês não podem sair de casa? Porque se o anjo da morte está lá fora, ele pode pegar qualquer um. Você pode estar com saúde, mas se você vai sair, ele pode te pegar. Enquanto você está em casa, de uma certa forma, com uma mezuzá, então você tem uma proteção. Então, o fato de não sair de casa hoje em dia não é somente porque você está doente. Eu sou jovem, não é? Eu sou jovem e não tenho risco, não sei o que, não. Saiba que o anjo da morte está lá fora. E quando ele está fora, ele pode atingir. Então, na verdade, todos aqueles que foram atingidos, infelizmente, não é Deus nos livre por desmérito. Eles foram, na verdade, sacrifício por alguma coisa a mais, além, maior do que está acontecendo, que infelizmente aconteceu. Mas, com certeza, quem somos nós para... Pode falar. Como é que... Eu tenho mais só duas perguntas. Como é que o judaísmo, ele alivia essa dor da perda? Então, por exemplo, uma pessoa que não é muito religiosa, muitas vezes, que é o meu caso. Eu não pude ir na sinagoga, eu fui no enterro, porque não teria como não ir, é meu pai, mas assim, eu não pude ir na sinagoga, eu boto tefilim há muitos anos, mais de 20 anos, tive uma break depois do bar mitzvah, voltei a colocar com 26, eu tenho 46, então assim, eu faço algumas coisas em casa, mas o estudo da Torá, nem que não seja um estudo muito pesado, assim, com muitas horas ao dia tal, ele ajuda a aquietar, ele ajuda a acalmar numa hora dessas? Está falando para você ou para a alma? Como? Para a alma? Para a alma, claro. Sem dúvida. Não, peraí. Não para a alma que se foi. Estou dizendo para quem está em casa e talvez não tenha tido uma perda, mas as famílias estão em casas aflitas, inquietas. O que elas devem ler? Qualquer coisa que você faz de bom e de positivo, com certeza para a alma isso é válido e é muito válido. Tem o mesmo valor de como um Kaddish. Tá? Claro que o Kaddish é muito importante, mas se você estuda em prol ao falecido, isso tem o mesmo valor do que você recitar um Kaddish. Sem dúvida, quando você estuda para você, isso acrescenta. Às vezes você não sente isso na primeira vez, na segunda, você não percebe isso na primeira, na segunda, mas na terceira, na quarta, você começa a ver quanto que isso mexe no teu coração. Então, estudar a Torá, com certeza que mexe com a pessoa, porque tem a ver com o entendimento. Muitas coisas nos questionamos, muitas coisas nós não fazemos porque não entendemos, nunca estudamos. Não é por conhecimento, é por falta de conhecimento. Então, normalmente, pelo menos pela minha experiência, quando eu vejo que as pessoas que, quando começam a estudar, eles se envolvem e ajudam. Sem dúvida que ajuda isso, além de espiritualmente, mas psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, com certeza que isso ajuda. Então, se nessa pandemia você não tem o que fazer, você tem tempo para estudar a Torá, com certeza que essa é a melhor coisa que você pode fazer para si mesmo, além para Deus. Eu estava aqui agora há pouco, o meu filho passou, desligou a luz, minha filha subiu por trás, o cachorro, né? Então, assim, filhos são uma bênção, mas o home office com filhos vira hell office. Então, está muito difícil. Eu quero saber, eu tenho 2 filhos cujos apelidos são Euninho e Laninha. Euninho e Laninha. Você tem 10 filhos. Então, eu quero saber o seguinte, como é que você está vivendo esse pandemônio chamado pandemia, e se o fato de você sempre estar reunido com eles está dando uma amenizada, porque é um pouco mais do mesmo no teu caso. Mas e quem está vivendo isso de uma maneira brutal, que é a loucura dos filhos do dia a dia? Qual o conselho que você dá? Primeiro como pai, né? Você e sua esposa, graças a Deus, tem 10 filhos, mas como é que você... Que conselho que você dá? Olha, vou ser sincero com você. Eu não quero fazer Ain Hara quer dizer mal olhado, pum, 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 hamsa, alek, mas, graças a Deus, eu tenho 10 filhos e aproveito eles. Acho que uma das grandes vantagens que eu tenho agora, apesar que você continua trabalhando dentro do possível, etc., mas o fato que você não pode sair de casa, estar com eles o tempo todo, sem dúvida que isso, para mim, pelo menos, que eu tenho 10 filhos, e graças a Deus, talvez é uma vantagem, porque eu tenho filhos maiores que ajudam também. Talvez isso falta para quem tem seus filhos pequenos. Então, eu posso ter em quantidade mais filhos, mas tenho mais ajuda também. Mas eu aproveito meus filhos a cada minuto e a cada instante. São tesouros que eu tenho, eu não abro mão
isso e não sinto um minuto de sofrimento, pelo contrário, eu aproveito, então aconselho você, é uma época que nunca mais vai voltar. É quando você vai sair para trabalhar e os filhos vão para a escola, você vai dizer que pena que eu não aproveitei o suficiente o tempo que eu podia. Então, aproveita ao máximo e olha o positivo e você vai ver que se você vai se envolver com eles a cada minuto, a cada instante, não só que você não vai sentir o peso, pelo contrário, vai começar a se tornar um prazer. Rav, obrigado. Quero pedir desculpas pelas piadas sem graças do começo, que o Rabino me obrigou a fazer, mas eu acho que é muito mais legal te ouvir sério. E dada a pouca saída das pessoas da live, então eu fico feliz que a gente cumpriu o nosso papel. São dúvidas pessoais, mas eu tenho certeza que de muita gente aqui. Então, Hazak Baruch, um beijo a todas, um beijo a todos, e que a gente possa sair disso primeiro vivos, depois vivos e bem, e depois vivos e bem, e que a gente possa ajudar o próximo, inclusive no confinamento. Obrigado, Rav. Amém. Muito obrigado, Marque, por essa entrevista engraçada. Foi engraçada mesmo. Não foi engraçado, eu admito. E se Deus quiser, nós vamos ter muitas entrevistas. Agora que você já conhece muita gente aqui, próxima vez, procure um outro sacrificado. Não eu, tá bom? Eu não sou tão bom nisso. É o seguinte, que bom que eu não vivo de humor. Que bom que eu vivo de comunicação e jornalismo. Senão eu estaria perdido. Quero só finalizar uma coisa, Marque. O dia de Lag BaOmer foi o dia que pararam de falecer 24 mil alunos do Rabbi Akiva. Não sei se você sabe essa história. 24 mil, ele perdeu 24 mil alunos em algumas semanas. O dia de Lag BaOmer foi o dia que parou. O que aconteceu logo depois? O mestre Rabbi Akiva, que perdeu toda a fábrica dele de alunos, toda a carreira, ele recomeçou do zero com a idade de 80 anos. Então, e conseguiu reconstruir uma nova yeshiva, uma academia talmúdica, com mais 24 mil alunos, começando a partir do Rabbi Shimon Bar Yochai, que era um dos 5 sobreviventes dos alunos. Então, eu quero te dizer alguma coisa para você. Cada um de nós tem perdas, infelizmente, mas você pode sempre recomeçar. E a subida que vem depois da descida é muito maior do que a subida que foi antes da descida. Então, para você, para todos que estão participando aqui, quem está ouvindo, saibam que está chegando uma grande... Sim, eu sei que todo mundo está falando que vai ter uma grande crise, já está tudo de ruína, mas assim como Deus trouxe isso de uma forma inesperada, o bom que vai vir daqui a pouco, se Deus quiser, em breve, também vai ser de uma forma inesperada e todo mundo vai ficar muito feliz e contente, se Deus quiser. Nós vamos agora finalizar com uma surpresa especial. Para quem rezou com a gente em Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós tivemos um Hazan maravilhoso e que todo mundo elogiou. E ele está com a gente agora aqui também. Ele não vive aqui, está nos Estados Unidos, mas graças à tecnologia, então, ele pode estar com a gente. Então, nós vamos pedir para ele sabe, estamos com saudades do nosso Hazan de Rosh Yom Kippur. Passou o primeiro ano já de Rosh Hashanah e falta ainda meio ano para chegar lá. Então, nós vamos pedir para o Mendy Shimonovich, o Hazan Mendy Shimonovich, para nos cantar alguma música. Um minuto. Mendy está aqui? Ele está aqui.
Vamos cantar todo mundo. Oi, 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 oi. Cadê todo mundo? Mashiach, Mashiach. Oi, oi. Oi, 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 oi. Mashiach, Mashiach. Oi, 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 oi. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Oi, 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 oi. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Oi, 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 oi. Oi, Mende. Muito obrigado. Chazak Baruch. Próxima vez em Yerushalayim. Se Deus quiser, mas sempre o nosso Chazan de Rosh Hashanah Kippur. Isso não abrimos mão. Com Mashiach ou sem Mashiach, em Yerushalayim, em outro lugar. Mas o dólar tem que cair. E nós vamos finalizar fazendo um lechaim. Quem está com lechaim, que preenche o copo, em homenagem ao Rabbi Shimon Bar Yochai, que Deus traga brachá, bênção para todos nós. Se Deus quiser, hoje e amanhã, se Deus quiser que cada um aproveite mais esse dia com espiritualidade, que colocar tefilim, quem não coloca, quem coloca tefilim com mais kavaná, que acrescente uma reza. Temos que acrescentar nos 3 campos, Torá, Tefilá e Tzedakah. São os 3 campos principais no judaísmo. Então, que cada um que estude alguma coisa de Torá, preferencialmente alguma coisa relacionada a Kabbalah ou Hassidut, na internet não falta, cada um pode achar. Enfim, pode ser um trecho do Tânia, pode ser algum site de Kabbalah ou no Chabad.org. Então, tem muita coisa relacionada a Torá, etc. Tefilá, cada um pode recitar uns salmos a mais do que ele está acostumado, ou se não está acostumado a falar, ele pode falar alguns salmos e acrescentar na tzedakah, dar um pouco mais de tzedakah no mérito do Rabbi Shimon Bar Yochai. Se Deus quiser, que todos nós possamos se encontrar em breve fisicamente, com saúde, alegria e com todas as nossas necessidades, principalmente com a vinda de Mashiach, se Deus quiser. Lechaim, lechaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihiyah bidvaro.